que tudo que vocês pedirem em oração, se crerem, vocês receberão a paz do Senhor Jesus. Gente, hoje nós vamos ler o capítulo 11 de Marcos. Vamos lá? Vamos ouvir, né, essa leitura linda, maravilhosa. Eu tenho certeza que esse evangelho é poderoso para mudar a sua vida, para você, sabe, aumentar a sua fé. É isso mesmo, vamos lá, olha só. Em Marcos, capítulo 11, está escrito assim: quando eles estavam se aproximando de Betfagé e Betânia, na redondeza de Jerusalém, perto do Monte das Oliveiras, Jesus mandou na frente 2 dos seus discípulos. Olha aí. Vão até aquela vila ali, né? E disse-lhes ele: e logo que entrarem, vocês verão um jumentinho amarrado, olha aí, que nunca foi montado, olha aí. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Olha aí que lindo, né? E se alguém lhe perguntar o que estão fazendo, diga apenas: o nosso mestre precisa dele e o devolverá daqui a pouco. Olha aí, gente, que lindo, né? Os 2 homens saíram e encontraram o jumentinho na rua, olha aí, amarrado do lado de fora de uma casa. Quando o estavam desamarrando, algumas pessoas perguntaram, né? Olha só, perguntaram: o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Então eles falaram o que Jesus lhes tinha dito. E dessa forma os homens concordaram. Assim trouxeram o jumentinho a Jesus. Os discípulos puseram seus mantos sobre ele para que Jesus montasse. Gente, olha aqui, tem um mistério muito grande aqui. Como que esse povo ia liberar esse jumentinho aqui? Só porque eles falaram, né? O mestre, mas não falou o nome do mestre, né? E sei lá o que aconteceu na mente desse povo, e esse povo liberou o jumentinho. Que lindo isso, né? Tem um mistério aqui, gente. Nisso, muitos da multidão espalharam seus mantos ao longo da estrada na frente dele, olha só, enquanto os outros espalhavam ramos que havia apanhado nos campos. Ele ia no centro do cortejo, olha aí, com o povo na frente e atrás. O povo estava indo na frente e atrás, olha aí, e todos eles gritavam: Hosana, né? Olha aí, quer dizer, viva o rei. Eles estavam, né, proclamando Jesus o rei, olha só, né? Viva o rei, Hosana. Eles gritavam: Hosana a Deus nas alturas, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor, né? Olha aí, bendito seja o reino do nosso pai Davi, Hosana a Deus nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, foi para o templo. Olha aí, Jesus amava, vamos supor, a igreja, né? Hoje tem tanta gente que não vai à igreja, né? Mas o Senhor não saía do templo. Olha só, Jesus entrou em Jerusalém, foi para o templo, onde observou tudo, olha aí, e mais tarde dirigiu-se para Betânia com os 12 discípulos. No dia seguinte de manhã, quando saía de Betânia, Jesus sentiu fome. Olha aí, Jesus sentiu fome. A pouca distância do caminho, notou uma figueira cheia de folhas, né? E por isso foi ver se podia encontrar figos nela. Olha, Jesus viu uma figueira, né? E foi lá para ver se tinha alguma coisa nela, né? Olha só, mas ele nada encontrou naquela figueira. Só havia folhas, porque ainda era muito cedo para o tempo dos frutos. Olha isso, gente, é muito importante, né? O Pai olhar para a gente e encontrar algo bom, alguma obra boa, algum fruto bom, né? É muito bom.
né? A pessoa ter algo para oferecer. Tem gente que acha que... Tem gente que fala assim, eu tenho que ter filho porque a Bíblia fala que se eu não tiver filho, que eu posso ser amaldiçoado. Nada disso, gente. O apóstolo Paulo não fala que ele teve filho e ele foi frutífero no espírito, né? Então, isso aí não. Olha só. Então Jesus disse à árvore, você nunca mais dará fruto. Olha aí. E os discípulos ouviram-no dizer isso. Quando chegaram de volta a Jerusalém, Jesus foi para o templo. Olha aí, gente, papai Jesus gostava do templo, olha aí. E começou a expulsar os negociantes e seus fregueses. Olha aí, gente, tinha muito comércio, né? Ali na igreja ele começou a expulsar, derrubando as mesas, os cambistas e as barracas, né? As cadeiras ali dos vendedores de pombas. Olha aí, gente, que coisa, né? Olha só, impedindo que alguém carregasse mercadorias pelo templo. O Senhor não gosta. Olha só o que a Bíblia fala aqui. Ele começou a expulsar os negociantes, né? Olha aí. E dizia-lhes, está escrito, a minha casa será casa de oração para todos os povos, a minha casa será casa de oração, não é de comércio, não é de negócio, é casa santa, é casa para oração, a minha casa será casa de oração para todos os povos, para todos aqueles que estão aflitos, necessitados, precisando de Deus, a minha casa é casa santa, né? Então, olha só, mas vocês a transformaram num esconderijo de ladrões, que horrível, né? Ele falou, mas vocês a transformaram num esconderijo de ladrões, misericórdia, né? Então, olha só, quando os sacerdotes principais, né, e os mestres da lei souberam do que tinha feito, começaram a planejar o melhor meio de matá-lo. Porque assim, quando uma pessoa faz diferença, sabe, quando uma pessoa... Não sei se você já notou isso, não sei se você já aconteceu isso com você, no seu emprego, no seu trabalho, aonde você for luz, né? Aonde você for luz, aonde você se destacar, né? E as pessoas começam a sentir inveja, as pessoas começam a querer te cortar, te barrar, né? Eu já senti isso na pele, né? Então, o que acontece? É porque você tem algo que incomoda, né? Aqui o papai Jesus estava falando dos negociantes aqui que estavam lá no templo, né? Estava falando a verdade. Quando você fala a verdade, o povo não quer ouvir, né? Então aqui, esses sacerdotes principais naquela época, eles já estavam tramando matar Jesus. Eles estavam tramando ali ver qual o melhor meio, né, de matá-lo. Por quê? Porque ele estava falando a verdade. Eles já tinham se corrompido. Jesus era o Filho de Deus, é o Filho de Deus, e ele estava falando a verdade, né? Mas vocês a transformaram num esconderijo de ladrão. Quando os sacerdotes principais e os mestres da lei souberam do que tinha feito, começaram a planejar o melhor meio de matá-lo, né? Quando você fala a verdade, começa a inveja, começa o meio das pessoas que deixar você de canto, né? É assim, gente. Eu já passei muito por isso. Mas, porém, o Senhor está conosco. Quem levanta é Ele, né? Não é o homem. Olha só, porém eles tinham medo, os sacerdotes tinham medo porque o povo estava maravilhado com os ensinos de Jesus. Então eles ficaram com medo do povo, né? À tarde saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando os discípulos passaram pela figueira que Jesus havia amaldiçoado, viram que ela estava seca
desde a raiz. Olha aí as palavras, né, do Senhor. Olha aí. Então Pedro lembrou-se do que Jesus havia dito à árvore no dia anterior e exclamou: olha, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Ele falou, né? E em resposta Jesus disse, olha só, tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus, né? Verdadeiramente, eu afirmo a vocês, Jesus está falando, verdadeiramente eu afirmo a vocês, que se alguém disser a este monte, levante-se, jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que disser, assim será feito. Se você acredita nas palavras que saem da sua boca, assim será feito, né? O problema é que as pessoas falam uma coisa, oram, né? E não acredita, duvida. E quando entra a dúvida, a fé sai, não tem poder, não tem sobrenatural. É a mesma coisa, a pessoa tá orando pela cura, tá orando, Jesus me cura, eu profetizo a cura, mas não crê que Jesus já levou sobre si todas as enfermidades, né? E pelas suas pisaduras nós fomos o quê? Sarados. Quando a pessoa não acredita na oração dela, quando a pessoa não acredita, gente, a incredulidade, a maior questão da humanidade é a incredulidade, falta de fé no Filho de Deus. O Senhor Jesus já nos deu poder e autoridade sobre todo o mal, só que nós temos que exercer esse poder e autoridade através da fé sobrenatural. E o que é a fé? Da palavra. Palavra, você liberar a palavra com fé, ousadia, sem duvidar. Aí sim, o que vai acontecer? Tudo vai acontecer. Ó, Jesus está falando, tenha fé em Deus. Verdadeiramente afirmo a vocês que se alguém disser a este monte, qual que é o monte da sua vida hoje? Será o desemprego? Qual é a barreira que tá te atrapalhando? Falta de dom espiritual? Falta de fé? Falta de conhecimento da palavra? Eu tenho certeza que na sua casa tem uma Bíblia. E aqui eu estou lendo Bíblia com vocês. Não tem desculpa, né? Falta de conhecimento, não existe isso. É porque a pessoa escolhe. Existe a decisão. Eu não quero ler Bíblia. Eu não quero saber. Já tem aquelas pessoas, eu queria tanto ler Bíblia, eu quero tanto ler, mas eu não consigo, eu não tenho força, eu não tenho tempo. Aí você está escolhendo dar prioridade a outras coisas terrenas do que o próprio Deus. Então, o inimigo vê isso, vai pôr mais fardo, mais serviço, e você nunca vai ter tempo para Deus, nem para ler a palavra de Deus. Então, não é bom você dar prioridade aos problemas, né? É bom você dar prioridade a Deus, né? Então Jesus está falando, verdadeiramente eu afirmo, eu te asseguro, eu te garanto que se você disser a este monte com autoridade, com poder, sem duvidar, vai acontecer o que você fala. Vai acontecer, mas não duvide, porque o inimigo vê que você tem fé e ele começa a jogar o que? Seta que voa de dia, pensamentos que voam de dia, para tentar lançar na sua mente, para você duvidar daquilo que está no seu coração. E quando você duvida, fica sem fé, aí vem o desânimo, aí apaga a chama, aí você perde a coragem, não vai acontecer, não vou conseguir, aí já era. Só que quando você ousa afirmar, lançar a palavra junto com a palavra de Deus, em nome de Jesus, sem duvidar, e crê na sua consciência, crê no seu coração, crê na sua mente, que aquilo que você está profetizando, dizendo, aquilo que você está falando vai acontecer, assim será feito, vai acontecer. Olha que maravilha! Né? Jesus está falando, ouça-me,
tudo que vocês pedirem em oração, se crerem, olha aí, tem uma condição. Tudo que vocês pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Se crerem, se tiver fé, se não duvidar, vocês vão receber. É o que o Papai Jesus está falando para mim hoje, para você nessa leitura. Nós temos que acreditar naquilo que a gente fala. Por isso que a gente não pode ouvir, dar atenção a qualquer pensamento que vem na nossa mente que não esteja de acordo com a palavra de Deus. Porque tem muitos pensamentos que voam de dia, sabe? Que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Deus é Pai, Ele quer que a gente conheça essa maravilha, esse poder, essa palavra. Ele quer que nós tenhamos sucesso, que sejamos bem-sucedidos. Deus é Pai. Ele se compadece dos seus aflitos, Ele compadece do povo, mas o povo tem que entender que existem inimigos espirituais que te impedem de você conhecer a palavra. O inimigo impede as pessoas de acreditar. Tem gente que tem potencial tão grande e não acredita, né? Então você não pode dar liga aos seus pensamentos e nem aquilo que vem na sua mente que é contra a palavra de Deus. Se nós sabemos que o Pai é Pai, Ele é o nosso Pai e nos ama, então nós não vamos dar ouvido a pensamentos contrários, né? E nem as más notícias, nem as palavras negativas. Evitar falar palavra negativa, gente. Evite, parece que o povo tem mais fé em acreditar no negativo do que no positivo. É uma luta entre negativo e positivo. Eu nunca vi tanta luta travada no mundo espiritual. E quanto mais você libera a palavra negativa, mais pior o seu ambiente vai ficando. É como se você liberasse um perfume. Eu não tenho um frasco aqui de perfume agora, é como se você liberasse perfume. Quando você libera ódio, raiva, mentira, palavra negativa, é como se você liberasse um perfume no mundo espiritual e aí atraísse o mal para sua vida, inimigos espirituais. Mas quando você libera palavras boas, positivas, canções, louvores a Deus, você libera o bom perfume de Cristo, o aroma de Cristo. Isso vem bênção para sua casa, isso vem bênção para sua família. Os anjos começam a te cercar, começam a te proteger. Aleluia! Olha só, ouça-me, tudo que vocês pedirem em oração, se crerem, se crerem, vocês receberão. Mas, tem uma condição aqui, outra condição, mas quando estiverem orando, primeiro perdoem aqueles por quem foram ofendidos. Eu tenho esse costume de toda vez orar. Quando uma pessoa me ofende, eu sei que eu vou entrar na presença de Deus e eu tenho que ter inteligência para isso. Eu preciso que Deus escute a minha oração. Eu preciso ter poder para fazer, sabe, para tudo. Eu preciso que Deus atenda a minha oração. Mas se eu tiver ofensa no meu coração, mágoa, ressentimento, Deus não vai atender a minha oração. Então eu tenho que perdoar aquela pessoa já. Vamos supor que se uma pessoa fala alguma coisa comigo de negativo, eu falo assim, Senhor, eu perdoo essa pessoa em nome de Jesus. Ela não sabe o que ela está falando, ela não conhece a minha história, ela não conhece nada sobre mim. Eu perdoo ela, Pai, abençoa ela com toda sorte de bênção, ajuda essa pessoa a te encontrar, né? Eu falo assim, porque eu sei que eu vou entrar na presença de Deus em oração. E eu preciso que Deus ouve as minhas orações. Mas se o meu coração tiver ofendido, o Pai não vai ouvir minha oração. Aqui, ó, Jesus está falando. Mas quando estiverem orando, primeiro, se você quer que as suas palavras tenham poder, se você quer que aquilo, tudo que você disser, profetizar aconteça, primeiro você tem que perdoar aqueles que te ofenderam ou que você ofendeu, né? Para que seu Pai que está nos céus também perdoe os seus pecados. Então eu preciso de Deus, por isso que eu falo, Senhor,
eu preciso perdoar essa pessoa e eu libero já o perdão para aquela pessoa, em nome de Jesus, porque eu preciso ser perdoado e eu preciso entrar na presença de Deus. Daqui a pouco eu vou estar lendo a palavra de Deus, daqui a pouco eu vou estar gravando um louvor, daqui a pouco eu vou ministrar vidas e eu preciso ter esse perdão, esse poder, para que todas as palavras que saem da minha boca venham cheias da presença do Espírito Santo e alcance almas. Porque senão não alcança. Se eu tiver com mágoa no coração, ressentimento, gente, não adianta. Você vai estar orando. Deus está escutando, mas nada vai acontecer. Mas quando você libera o perdão, você, libera o perdão para aquela pessoa que te ofendeu, entra na presença de Deus com confiança. Com confiança, e você vai receber da parte de Deus bênçãos. Tudo que você profetizar vai acontecer, porque você tem um coração limpo, puro, um caráter lindo, maravilhoso. Aleluias! Glórias a Deus! Mas olha, outra condição, mas se não perdoarem os outros, o seu pai que está nos céus, também não perdoará os seus pecados. Misericórdia. E a gente precisa que o Pai nos perdoe todos os dias, né? Nós somos pecadores redimidos, mas todos os dias você erra e você precisa pedir perdão para o Pai, né? Olha só, eles voltaram novamente a Jerusalém. Quando Jesus estava andando pelo templo, os sacerdotes principais, os mestres da lei e os outros líderes religiosos judaicos vieram a ele perguntando: com que autoridade, né? Olha aí, com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu autoridade para isso? Eles estão perguntando, com que autoridade, com que, né? Você está fazendo tudo isso, né? Olha aí. E Jesus respondeu: eu lhes direi, se vocês responderem a uma pergunta, respondam-me, e eu lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Responderam: respondam-me. O batismo de João era dos céus ou dos homens? João Batista, né? Ele está falando. E eles conversaram lá entre si. Se respondemos que foi do céu, eles chegaram a essa conclusão. Se respondemos que foi do céu, logo ele perguntará: muito bem, por que vocês não creram nele? Né? Olha aí. Mas se dissermos que foi o dos homens, logo o povo fará um tumulto, porque todos acreditavam que João Batista era um profeta. Olha aí. Por isso eles disseram: não podemos responder, não sabemos. Aí, olha só Jesus. A isso Jesus respondeu: então, tampouco responderei com que autoridade estou fazendo essas coisas? Então eu não vou responder também, porque vocês não me responderam, né? A inteligência do Papai Jesus é suprema. Nossa, não tem como falar, né? De tão inteligente que era. Gente, e esse foi o capítulo 11, né? De Marcos. Que Deus possa abençoar muito a sua vida, em nome de Jesus. Aonde você estiver agora, eu profetizo saúde, força, graça, poder, que no teu lar entre agora a presença do Espírito Santo te livrando de todo mal. Em nome de Jesus, receba a cura, receba a presença do Pai, receba o Evangelho com alegria no seu coração, e Deus irá te abençoar muito em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.